Meus amores, hoje 27 de maio de 2020, nossa disciplina hoje é História de Macaíba, onde vamos estudar nas páginas 21 a 23. Nossa aula hoje é sobre o ressurgimento do Ferreiro Torto. Só que antes vamos conversar um pouco o que é que acontecia nessa época que o Ferreiro Torto saía do esquecimento, tá bom? Lembramos, né, que o Ferreiro Torto ficou deserto e morto durante o século XVII, né? O resto do século XVII, mais ou menos 200 anos sem ser habitado, devido àquele massacre sangrento, né? Que nesse massacre mataram o proprietário da época, que era Francisco Coelho, sua esposa e 6 filhos, além de mais de 60 pessoas, moradores e refugiados. Então, durante a chamada Guerra dos Bárbaros, não é isso? O Ferreiro Torto sai do esquecimento. Então vamos entender um pouco por que ele saiu do esquecimento nessa época, tá bom? O que era essa Guerra dos Bárbaros? Estava acontecendo nessa época. Foram os conflitos, rebeliões e confrontos envolvendo os colonizadores portugueses e várias etnias indígenas, tupias, que aconteceram nas capitanias do norte do Brasil, nordeste do Brasil. Justamente o Rio Grande do Norte não ficou de fora, e nem Macaíba, né? Macaíba teve sua participação, não na guerra, mas, de certa forma, ela participou. Então, o que foi essa guerra? Foi de Itaí, era a rebelião do quê? Os colonizadores portugueses queriam invadir as terras dos indígenas, né? E os indígenas não aceitaram isso, que eles vinham de fora, queria toda forma se apossar da terra dos indígenas, né, meus amores? E não é muito diferente, né? Estudamos isso no início do ano, que a gente falou justamente desses ataques que estavam tendo os indígenas do Brasil, né? Que até hoje eles sofrem com isso, com essas invasões que acontecem até hoje pelas terras que eles protegem. Se vocês sabem que quando os portugueses chegaram aqui, quem já estava aqui, quem já era dono do Brasil eram os indígenas, né? Então, eles protegem a nossa natureza, ele faz o bem para todos, mas, infelizmente, tem pessoas que não entendem e querem destruir isso aqui. E até hoje, os índios lutam para proteger, né, a natureza. Então, não está na Guerra dos Bárbaros, mas é uma coisa bem atual, tá bom? Então, vamos agora, Ferreiro Torto, né? Esse, então, o esquecimento, né? Que o Ferreiro Torto saiu do esquecimento, justamente por isso. Ele foi feito um quartel do terço dos paulistas, né? Justamente eles faziam parte dessa guerra aqui, dessa guerra dos bárbaros. Aqui, ó, guerra. E eles ficavam alojados aqui no Ferreiro Torto, é isso? Os conflitos, né? Rebeliões e confrontos. Entre quem? Os colonizadores portugueses e várias etnias indígenas. E aqui nessa época também, muitas etnias aqui indígenas desapareceram, né? Por conta da violência dos portugueses para dominar as terras novas descobertas, não é isso? Então vamos. Quartel Terço dos Paulistas serviu como alojamento para os militares portugueses, não é isso? Por ele, foi justamente onde o nosso Ferreiro Torto foi ressurgir, né? Aos poucos, ele foi saindo do esquecimento por conta disso, porque até então o nosso Ferreiro Torto, ele estava lá, ficou deserto e morto durante o resto do século XVII. Lembra que teve aquele massacre sangrento que mataram o proprietário, José Coelho, a esposa e seus 6 filhos, além de mais de 60 pessoas entre moradores e refugiados, né? Então ele ficou lá esquecido. Ninguém queria habitar o Ferreiro Torto por conta desse massacre sangrento que teria acontecido. Mas, né, o Ferreiro Torto voltou, né, nessa Guerra dos Bárbaros, justamente servindo como alojamento para os militares portugueses, onde ficou uma parte aqui alojada no Ferreiro Torto e outra parte ficou alojada no Forte dos Reis Magos, tá bom? Então, aqui, ó, nos fins do século XVIII, o coronel Joaquim José do Rego Barros, né, no Ferreiro Torto, que até então era alojamento, ele, depois dessa Guerra dos Bárbaros, que os terços paulinos saíram, ele voltou a ser o quê? Um engenho, não é isso? Então, o coronel Joaquim José de Rego Barros construiu uma casa grande de taipa, né? Então, essa casa grande de taipa, essa imagem aqui, ó,
É uma imagem meramente ilustrativa, tá bom? É só para ter uma ideia como eram essas casas grandes de taipa da época, né? Isso, então, a época, as casas grandes de taipa era mais ou menos assim, né? É nesse estilo aqui. Então, só para termos uma ideia de como eram essas casas grandes de taipa, tá bom, meus amores? Já que no século XIX, 1845, surgiu o Coronel Estevão. Olha aqui, Coronel Estevão José de Moura, não é isso? Ele veio aqui. Vamos né, entender a contribuição do coronel para o nosso município. Então, vamos conhecer só um pouco sobre ele, um resumozinho bem rapidinho. Ele nasceu no povoado de Pousa, né, da cidade de Potiguar, de Itaipu. Foi o primeiro presidente da província do Rio Grande do Norte após a independência do Brasil. Olha que interessante. O coronel Estevão José de Moura conseguiu reeleger-se, né, deputado provincial continuamente até 1845. Ele teve várias outras posições políticas, né? Mas a gente trouxe essas aqui bem resumidas para vocês, para entender quem foi ele. Ele dedicou-se né, nos anos posteriores à administração de seu grande patrimônio, situado principalmente nos arredores do Rio Grande do Norte. Em Macaíba, e aqui em Macaíba também, olha só que legal, que ainda era um povoado, Macaíba que era um povoado na época, em 1850, com recursos próprios, o coronel Moura construiu a primeira ponte sobre o rio Jundiaí e abriu a primeira estrada até Natal, via Mangabeira. Olha que legal a contribuição que ele né, deixou para os macaibenses. Então, esse patrimônio aqui, ó, que fala aqui, esse patrimônio, que ele está falando que ele tinha aqui em Macaíba, é justamente, ó, esse patrimônio era onde? O Ferreiro Torto, viu? Era o Ferreiro Torto, esse grande patrimônio que ele tinha, que dedicou-se a tomar de conta. Onde ele trouxe os benefícios para Macaíba, que foram os benefícios que ele trouxe. Ele trouxe os benefícios de quê? A primeira ponte, olha que legal, a primeira ponte sobre o rio Jundiaí e a via Mangabeira. Foi ele que também deixou aqui, né, para Macaíba. E aqui diz assim: a parte dessa estrada que passa dentro de Natal é hoje conhecida como Avenida Coronel Estevão, uma das suas principais vias. Olha aí a história também, ó. Ele também tem história aqui, né, no Rio Grande do Norte. Então, o patrimônio que ele deixou, então aqui, ó, quando ele fez esse ressurgimento do Ferreiro Torto, né, que ele deixou de ser de taipa e passou a ser esse estilo colonial, né, exemplo da arquitetura da época, né, do rural do Rio Grande do Norte. E hoje o Solar Ferreiro Torto está assim, não é isso? Como já estudamos, foi tombado né, pela Fundação José Augusto, onde ele não pode ser destruído, é um meio de conservar né, o nosso patrimônio, nosso bem maior, nossa história, né, para que não seja tirada as características né, do nosso Ferreiro Torto. A nossa história todinha está aí. Então, hoje ele está no seu 5º século de existência, passando por vários proprietários, né? Já vimos alguns aqui. O Ferreiro Torto conserva o encanto natural da sua paisagem, fascinação e arquitetura, como foi dita, né, de Solar, que é puro estilo colonial. Tá bom, meu? Continuidade, né, as atividades das páginas 22 e 23, diz assim: qual o motivo do ressurgimento do Ferreiro Torto no século XVIII? Aqui vocês vão falar, né, qual foi esse motivo que fez o Ferreiro Torto ressurgir, né, novamente. O 2, o que o Ferreiro Torto passou a ser quando foi extinto o terço dos paulistas, né? Ele voltou a ser o quê? Aqui na página seguinte, na 23. O 3, a quem pertenceu o Solar Ferreiro Torto nos fins do século XVIII? 4, qual o nome do genro de Joaquim do Rego Barro que herdou o Ferreiro Torto? 5, o que fez o genro do coronel de Melícias, né, ao herdar o Ferreiro Torto? O que foi que ele fez? 6, qual é o estilo da arquitetura do Solar Ferreiro Torto? E o 7, faça uma releitura do Solar Ferreiro Torto. Tá bom, meus amigos? Meus amores, aproveita aí, ó, veja as cores, bem bonita aí no nosso Ferreiro Torto, tá bom? Façam né, uma releitura aí bem legal, bem bonita mesmo. Então, até já. Qualquer dúvida é só chamar. Beijinhos e até já.